Era igual eu tava refletindo aqui hoje, né? O que acontece? Sobre a situação que eu passei na escola. Eu vou fazer vários vídeos falando sobre isso porque é muito importante, galera, eu deixar tudo isso daqui registrado para que algum dia, se eu for criminalizado de alguma forma, eu tenha como provar que eu busquei, né, a justiça. E também porque eu, eu percebi que quando eu cometi o erro, né, que eu tive uma situação que eu errei com a professora, com a subdiretora, então eu vi que elas estavam realmente tentando ajudar a minha esposa e eu fiz o quê? Eu pedi perdão para a professora, pedi perdão para a segunda, para subdiretora, né? Expliquei para elas que eu estava numa situação mesmo muito mal e eu estou precisando também passar não expliquei isso para elas, mas eu vou ter que passar num psicólogo também para poder desabafar um pouco, sabe, galera? Poder acalmar um pouco minha mente, porque são muitas coisas na minha cabeça, mano. Pra vocês terem uma noção, galera, pode ter gente que acha que é mentira, mas eu tô falando isso com vocês aqui agora, minha cabeça aqui assim, ó, tá uma dor tremenda, uma coisa que é inexplicável. E eu não gosto de tomar remédio, sabe? Não gosto mesmo. Eu prefiro muitas vezes sofrer a dor do que tomar o remédio, porque eu tenho aprendido muito sobre esses remédios que as pessoas tomam e um dia melhora, mas depois com o tempo isso prejudica a saúde da pessoa, né? E a pessoa sempre vai precisar de mais e mais remédios. Como a minha mãe se suicidou através de uso excessivo de remédios, que foi uma overdose de remédio, eu tenho um trauma de remédio, sabe? Então é por isso que eu peço que a diretora ali, né, sobre essa situação que a gente passou com ela, que ela reflita, de coração, diretora, que a senhora reflita, porque eu sou uma pessoa que eu teria muitos motivos para fazer várias coisas erradas nessa vida. Eu teria muitos motivos para dizer assim, eu sou assim porque meu pai morreu de cirrose, porque a minha mãe se suicidou, jogou na minha cara que a culpa era minha. Eu tenho motivo para dizer que eu queria ser errado por causa disso, mas não, entendeu? Eu ainda estou tentando lutar para ser uma pessoa boa, estou tentando fazer o meu melhor. Então por isso que eu peço que a senhora compreenda que tudo que eu estou fazendo é pelo bem da Daniela, pelo meu bem, pelo bem da senhora, pelo bem de todas as pessoas, entendeu? Que todas as pessoas possam evoluir e receber o seu tratamento digno, entendeu? Então, eu estava refletindo que quando eu errei ali, eu fui o suficiente, né? Eu fui o suficiente para ir lá e dizer assim, ó, desculpa, eu falei na frente de todo mundo, me desculpa, me perdoa. Como eu sou homem para falar na frente das pessoas quando eu acho que a pessoa tá errada, também eu sou homem para falar quando eu também tô errado, entendeu? E isso não é nem um pouco vergonhoso. Vergonhoso seria fazer uma situação onde que eu estando errado, eu quero achar que tô certo, entendeu? Mas naquela situação ali que a senhora usou o fato de dizer que eu falei algo que eu não havia falado, dizer que eu chamei a senhora de burra, a senhora errou, entendeu? Aí foi aonde que a senhora me deixou mais nervoso, uma situação desnecessária que a senhora criou ali, entendeu? Então a senhora poderia ter dito assim, Ronaldo, a senhora poderia ter ido com calma, analisado toda a nossa conversa, refletido sobre o que a gente discutiu eu e a senhora, e ver que, mesmo que às vezes eu sou um pouco alterado, mas eu não sou uma pessoa injusta, eu não ajo ilegalmente, entendeu? Ser uma pessoa um pouco alterada não significa ser um criminoso, não significa ser um monstro da sociedade. Várias pessoas têm problemas pessoais e todo mundo no mundo um dia passa uma situação de ficar alterado. Assim como a senhora também ficou alterada naquela noite, entendeu? E a senhora também cometeu erro e por isso eu tô aqui para pedir, né? Pedir de coração que a senhora venha se redimir, assim como eu fui homem suficiente para me redimir na frente das suas colegas, na frente da senhora, né? Eu peço que a senhora venha se redimir comigo, pelo menos na frente da minha esposa, não comigo, com ela na minha frente. Como a senhora foi mulher o suficiente para falar para ela na minha frente, né, que ela estava se escondendo para não aprender, eu peço que ou a senhora explique o que a senhora estava querendo dizer, ou então que a senhora se desculpe, né? Porque das duas coisas, uma. Ou a senhora tem que ter uma boa explicação para ter dito essas palavras para ela, ou a senhora tem que pelo menos se desculpar por ter cometido o erro do preconceito, né? Porque a senhora disse ali que ela se esconde para não aprender, né? Que ela não aprende porque se esconde. Foi essas palavras que a senhora falou, entendeu? A senhora falou exatamente assim, Daniela, sabe o que eu acho? Eu acho que tu não aprende porque tu se esconde. E a deficiência dela é exatamente
querer se esconder quando não consegue aprender. Quando as coisas que estão explicando para ela não entram na cabeça dela, ela sente vontade de se esconder, de entrar num buraco, de entrar numa caixa e se tampar e se isolar. Essa é a deficiência dela. A isolação por se sentir oprimida. Essa é a deficiência dela. E é isso que eu quero que a senhora entenda de coração, diretora, para que a senhora não continue cometendo esse preconceito que a senhora cometeu sem querer. Eu acredito que foi sem querer, porque a senhora não tinha total discernimento da deficiência dela. E quem sabe agora a senhora venha a passar a entender, né? Porque, tipo assim, eu acredito que a senhora talvez tenha lidado com pessoas de vários tipos de deficiência, mas talvez com uma pessoa com uma deficiência como a dela, a senhora nunca tenha lidado. Porque eu vejo que a segunda professora dela compreende muito bem a situação dela, até a sua subdiretora, ela tenta compreender a situação da Daniela. A única pessoa que eu vi criticando de forma injusta foi a senhora, entende? E a senhora, justamente por ser uma funcionária pública e uma diretora escolar, a senhora teria que ter um pouco mais de compreensão e paciência para ir lá dentro da sala de aula, sentar com ela e analisar a deficiência dela antes da senhora impor a sua opinião. A senhora concorda comigo? Se fosse a segunda professora falando algo como a senhora falou ali, quem sabe eu conseguiria ter um pouco mais de compreensão, porque a segunda professora acompanha ela. A segunda professora poderia opinar, dizer assim, ah, não, mas eu acho que ela é assim por causa disso, por causa daquilo, porque, vamos supor, porque eu botei uma fórmula de Bhaskara e ela resolveu sem problema nenhum. Aí eu poderia dizer, então eu entendo, professora, por que a senhora acha isso? Entendeu? Agora a diretora não teve nenhum momento que ela parou assim e dizer, é mentira minha, amor. Teve algum momento que a diretora pegou e te levou na sala dela para fazer algum teste contigo sobre a tua deficiência? Aí é isso que me deixa encabulado, sabe, galera? Porque nunca foi feito nenhum teste para analisar a deficiência dela. Infelizmente, né? E eu acredito que se for realizado algum teste, ela tem que ser avisada, né? Ela tem que dizer, ô Dani, a gente vai fazer um testezinho contigo para ver como é que tá a tua deficiência, se tá evoluindo, entendeu? Eles têm que avisar ela. Mesmo ela sendo uma pessoa deficiente, ela tem o direito de ser avisada quando ela tá passando por um teste, entendeu? Não importa a pessoa que está dando o teste, se a pessoa é diretora, se a pessoa é promotor, juiz, qualquer pessoa que for levar outra pessoa para ser realizado um teste, a pessoa que vai passar pelo teste tem o direito de ser avisado. Tá entendendo? A não ser que a pessoa seja um criminoso, seja um bandido, tenha registros dessa pessoa como uma pessoa errada. Aí pode sim fazer teste sem a pessoa saber para poder ver o tipo de índole dessa pessoa. Mas como que você vai fazer testes para analisar a índole de uma pessoa sabendo que ela não tem nenhuma passagem na polícia, que ela nunca foi presa, não tem nenhum crime registrado? Aí você quer tratar a pessoa como uma criminosa sabendo que ela não é. Entende? É isso que eu peço que você faça, que você analise ela segundo aquilo que ela realmente é. Ela é uma pessoa comum, com uma deficiência e que necessita de cuidados, entendeu? Isso eu peço para a senhora encarecidamente, que a senhora faça avaliações para poder definir o que a senhora está tentando definir dela, sabe? Antes de a senhora definir só com palavras, que a senhora defina com avaliações, com testes. E aí a senhora pode botar ali, ó, ela consegue fazer facilmente, ela tem um desenvolvimento bom, ela é uma pessoa inteligente. A senhora pode botar isso, entendeu? A senhora pode, mas a senhora precisa realizar os testes para poder definir isso. Só isso que eu peço. Ou então a senhora se redima pelo que a senhora falou, né? Valeu? Boa noite, quer dizer, boa noite não. Boa tarde. E fiquem todos na paz do nosso bondoso Criador.